Fala pessoal, boa tarde a todos aí, como que tá as coisas? Vamos ter mais uma aula online aí nesse sábado, por meio de prevenção, tá? Espero que todos vocês estejam bem e tomara que se acontecer alguma coisa, se algum sintoma de gripe aí, vocês tomem os devidos cuidados, tá? Vamos cuidar da gente e dos nossos próximos aí, tá bom? A princípio aí vamos dar andamento na nossa aula. Vou dar uma recapitulada do que a gente teve na última aula aí, tá? Para quem não foi na aula presencial do último sábado, eu vou estar passando aqui algumas coisas do conteúdo ali da página 67, a aula 18, vamos estar recapitulando. Vamos fazer a aula 19 hoje. E daí vamos dar andamento naquele projetinho residencial que a gente passou na aula semana passada, tá? Essa parte prática. Vamos fazer essa aula aqui gravada. Eu vou estar aqui no chat respondendo as perguntas de vocês. Se tiver alguma dúvida, qualquer situação, a gente vai estar conversando pelo chat, pelo WhatsApp. Eu vou estar passando aqui durante a aula algumas coisas pelo WhatsApp, tá? Principalmente para quem não teve na última aula, eu vou estar passando aqui aquele projeto arquitetônico daquela residência e a planta baixa da residência em branco aqui. Se alguém puder imprimir, quem não estava na última aula, para poder dar andamento ali no projeto, e quem foi na última aula aí para dar andamento também, eu vou estar ajudando ali depois, tá? Então a gente vai reservar o tempo ali restante para a gente estar tirando essas dúvidas, conversando a respeito, tá? E é isso daí, tomara que todos vocês estejam bem. Vamos começar aí a revisão. E na sequência a gente entra na aula 19, tá? Então, pessoal, página 67, então, ali da apostila, eu vou pedir para todos acompanhar. Ali começa a parte de condutores elétricos e fios terra. A gente fez, semana passada, a gente bastante enfrisou na aula a parte do cálculo de resistividade do condutor ali, tá? Que é a primeira fórmula que tem ali. Como nós vimos, essa fórmula é muito importante para a gente calcular o valor da queda de tensão naquele percurso. Ali, por exemplo, na fórmula, né, o R seria a resistividade elétrica do condutor, que é isso que a gente quer calcular. Essa resistividade a gente quer calcular no período, num comprimento naquele circuito, né? Um exemplo é o meu ramal de entrada, ele tem 50 metros, eu vou calcular a resistividade naqueles 50 metros do condutor. Para a gente conseguir calcular isso, a gente pega esse P ali, é a resistividade, varia conforme o material empregado. Então essa é a resistividade do material que você vai estar usando. Se for alumínio, vai ser a resistividade do alumínio, se for de cobre, vai ser a resistividade do cobre. E daí tá, professor, como que eu sei qual que é o valor da resistividade de cada material? Então ali embaixo, na apostila, até tem o valor da prata, do cobre, na outra página tem o valor do alumínio. Por exemplo, do cobre ali, a resistividade dele é 0,0179. Esse valor da resistividade é por milímetro quadrado, por metro quadrado no caso, né? Ohms por milímetro barra metro quadrado. Então, é a resistividade do milímetro em 1 metro quadrado. Beleza? Conseguiram pegar? Então, daí a gente calcula isso. Até pessoal, eu tô com a garganta meio inflamada, às vezes eu tô com umas tosses, tá? Se eu acabar tossindo aí durante a aula, me desculpem, que às vezes não consigo segurar, tá? Então já peço pra vocês desculpa antes de acontecer, porque eu já tô vendo que não tá legal aqui, tá? Ainda mais que a gente vai estar falando aqui um período longo aí, possivelmente vai estar incomodando aqui um pouco, beleza? Então vamos lá. Então essa resistividade do material, ela é calculada pelo próprio fabricante, que ele faz esses testes e encontra esse valor por metro quadrado, né? Esse valor ele pode variar conforme a temperatura ambiente. A gente sempre calcula para 20 graus. Mas se for em ambientes com alta temperatura ou temperaturas muito baixas, tem que ser revista a situação, beleza? Mas não é o caso. Eu, por exemplo, nunca fiz um cálculo que mudasse de 20 graus Celsius, beleza? Então, daí a gente tem... Desculpa, pessoal. Então, ali a gente tem
o P da resistividade, né, multiplicando o comprimento do condutor. Esse comprimento seria o início da onde ele pega a alimentação até onde ele vai alimentar, beleza? E a seção transversal do condutor, que seria a bitola do cabo. Então seria um cabo 2,5, cabo 4, cabo 6, cabo 10, conforme que vocês vão estar usando, tá? Então ali a gente tem essa fórmula. Se vocês quiserem fazer um teste rápido aí na casa de vocês, peguem ali, calculem essa resistividade para o cabo de cobre, para um comprimento de 50 metros, com um cabo de 10 milímetros. Beleza? Daí vocês vão ver, cabo, só para revisar, um cabo de cobre, com um comprimento aí de 50 metros, com cabo 10 milímetros. Só para nós saber qual que é o valor que vai dar. Eu vou estar deixando vocês resolver aí e vão me passando ali no chat os resultados que vão chegando, beleza? Então, para calcular isso, tranquilo, né, pessoal? Tá, mas por que eu quero saber a resistência nesse percurso do meu cabo? Não tem aqui nessa aula, na apostila está mais para frente, mas eu já trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o porquê disso, pessoal. Daqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Por exemplo, ó, esse aqui é a fórmula da queda de tensão. Para calcular a queda de tensão. E vocês estão vendo que tem um R ali na fórmula? Esse R é essa resistividade que vocês calculam aqui. Então, para mim achar a queda de tensão, eu vou multiplicar. Essa é a fórmula. 2 vezes a resistividade do material, vezes a corrente, vezes o cosseno φ. Cosseno φ a gente utiliza 1 sempre, tá, pessoal, para residência, porque não tem fator de potência para residência, tá? Isso aqui, fator de potência mais industrial. Se for fazer um cálculo industrial, você usa o fator de potência que está dando ali, 0,92, 0,94. Mas aqui para o nosso a gente vai utilizar como 1, tá? Então, a gente achando a resistividade daquele material, daquele cabo, a gente consegue encontrar a queda de tensão naquele percurso. Tranquilo? Então, a gente até fez uns testes na última aula, a gente mudou de material, a gente fez para o cobre, fez para o alumínio, e a gente conseguiu confirmar que isso varia bastante. Então, por isso que é muito importante ali em trechos de acima de 30 metros a gente fazer esse cálculo da resistividade e da queda de tensão, porque se a gente tiver uma queda de tensão, por exemplo, a mais do que a tolerada, o que é o tolerado? Pela ABNT, o tolerado é 4%. Beleza? Então, 4% de 220, deixa eu pegar uma calculadora aqui, pessoal, só um minutinho. Voltei, pessoal, então vamos lá. 4% de 220, vamos ver, vai dar 8,8 volts. Então, 8,8 volts eu posso ter de queda de tensão. Então, eu posso chegar ali até 211 volts, mais ou menos, né? Que não vai prejudicar meu equipamento. Tem equipamento que sim, né? Mas no total não. Mas qual que é... Por que isso, pessoal? Lembra que a gente calculou ali pelas regras da lei de Ohms, a gente calculou corrente, a gente calculou tensão. Então, se a minha tensão cai muito, se eu tenho muita queda de tensão, a minha corrente vai subir. Então, se eu tenho uma queda de tensão de 10%, vai variar muito a minha corrente. Um exemplo. Se eu tenho 220 volts em uma corrente de 10 amperes, possivelmente se eu cair 10% da minha tensão, se eu cair para 200 volts, a minha corrente vai subir para uns 11, 12 amperes. Isso vai subindo, 12, vai aumentando. Imagine se a gente vai aumentando dessa forma um cabo 2,5, ele já vai passar. Por mais que a carga que está instalada no final desse cabo, ela supra o que o cabo precisa, mas com a queda de tensão essa corrente aumenta.
E aumentando essa corrente, o condutor já não vai ser o essencial. Então eu começo a ter que aumentar a bitola do condutor por causa da distância. Então quando eu tenho mais de 4% de queda de tensão, eu tenho que aumentar uma bitola do cabo. Tá, eu fiz o cálculo ali de queda de tensão, da resistividade, fiz o cálculo de queda de tensão e cheguei numa queda de tensão de 5%, um exemplo. Deu 10 volts, um exemplo. Opa, esse cabo 10 que eu calculei ali não vai suprir, então vou ter que colocar um cabo 16. Coloca um cabo 16 e recalculo. Opa, deu uma queda de tensão de 3%, foi por 7 volts. Aí show de bola. Aí vai atender o que a gente está precisando. Beleza? Então o ideal sempre é deixar a queda de tensão abaixo dos 4%. Então o máximo ali admissível para queda de tensão é de 8,8 volts em circuitos 220. Beleza? Pronto, continuando aqui, o que a gente teve? A gente falou um pouco da isolação dos condutores também, né? Os materiais que a gente mais utiliza ali, que é para isolação de PVC e EPR, e resolvemos os exercícios ali da última aula, né? Então, para quem não teve na última aula, eu peço para dar uma lida nesse conteúdo aqui, tá? E se tiver alguma dúvida ali a respeito do cálculo da resistividade, da queda de tensão, eu vou estar ajudando aqui pelo chat, beleza? No decorrer da aula, vocês podem estar me questionando, tranquilo? Lembrando vocês que para vocês deixarem o nome ali no chat também, que a chamada vai ser por ali, que nem a gente fazia anteriormente, tranquilo? Então, pessoal, a gente fez uma revisada aí do conteúdo da última aula. Vamos dar andamento agora na aula 19, que é a parte 2 de condutores. E possivelmente eu já quero até continuar a próximo conteúdo também. Porque daí a gente dá uma adiantada na apostila para semana que vem a gente voltar às aulas e a gente dá uma atenção no nosso trabalho aí que vocês estão dando andamento em casa, beleza? Esse trabalho de casa, pessoal, é muito importante, tanto para leitura de projeto, quanto até mesmo se vocês vão fazer alguma entrada, uma casa, uma residência no caso, né? Porque é interessante você fazer um desenho, você já saber o circuito onde vai. Imagina você pegar uma casa sem planta, só com a planta da parte civil e sem nada elétrico. Fica complicado você fazer a distribuição tudo na tua cabeça, né? Então é sempre bom colocar no papel. E essa parte do nosso diagrama ali é importante para isso, tá? Para vocês conseguirem fazer um projeto legal, até para o cliente ter mais... você vai ter credibilidade com o teu cliente se você fazer isso. Então é muito importante, até mesmo porque a gente vai chegar na parte de desenvolvimento do projeto. Se você já estiver gatinhando ali legal nessa parte, a gente vai conseguir fazer um projeto completo. Que legal a gente conseguir fazer um projeto completo numa casa, fazer os cálculos de proteção, dimensionamento, tudo. Essas coisinhas que a gente vem fazendo aos poucos, tá? A gente vem fazendo o cálculo de dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de quadro, condutores. Então a gente vai estar indo para um caminho agora que a gente está começando a juntar tudo, pessoal. Então, se tiver dúvida, entre em contato, vamos conversando aí durante a aula, no chat, tudo. Para nós chegar no lugar, eu quero fazer um trabalho top com vocês. Vamos chegar no final ali, fazer o projeto, desenvolver legal, para vocês poderem entregar algo diferente para o cliente. Porque eletricistas que ligam um chuveiro, que ligam, fazem instalação, tem de montes. Mas um eletricista que entende do projeto elétrico, que faz um negócio completo, um negócio bem dimensionado, um negócio caprichado, é difícil no mercado. São poucos que fazem, tá? Então, esse é um diferencial para vocês. Vou ajudar bastante vocês nessa parte. Eu quero que vocês saiam aqui dimensionando de tudo de dentro de uma casa. Para vocês precisarem instalar uma tomada, instalar um chuveiro ou instalar uma casa inteira, vocês vão saber instalar desde o padrão de entrada até a última tomada ali dentro. Beleza? Então essa é a minha principal foco agora no momento, tá? É a gente conseguir fazer um projeto legal para fazer uma instalação legal. A gente fez um pouco de prática de tudo, mas agora vamos juntar tudo isso aqui para fazer um negócio, fechar com chave de ouro, beleza, pessoal? E é isso que é para esse caminho que a gente está caminhando agora. Tranquilo? Então vamos lá, página 70. Se vocês puderem abrir na apostila de vocês, eu vou estar lendo aqui.
Cada parágrafo que eu ler eu já vou estar dando uma explicação aqui para vocês, pessoal. E reforço, eu gosto de falar para vocês, dúvida, me pergunte, eu estou aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? Vamos lá então, aula 19, página 70. Condutores elétricos e fio terra, parte 2. No Brasil, adotou-se a série métrica como escala de fabricação dos condutores. Nesta escala, os condutores são representados pela sua seção transversal, área, em milímetro quadrado. Normalmente são fabricados os condutores na seção de 0,5 a 500 milímetros. Os fios são geralmente encontrados até a seção de 16 milímetros. A norma NBR 5410 de 97 da AMNT, essa é a que eu mais falo para vocês, que é a que rege tudo nossos padrões de instalação, prevê que é permitido em instalações de baixa tensão utilizar condutores isolados, unipolares e multipolares e cabos nus. Este último bastante utilizado para aterramento. Então, pessoal, cabo exposto é só aterramento, tá? Não é só bastante utilizado para aterramento. Não, é só para aterramento. Não se utiliza cabo nu para mais nada numa residência. O nu é só para interligar as hastes de aterramento de fora da casa. Beleza? Até a gente fez essa parte ali da parte de aterramento um tempo atrás, aí a gente conversou. Mas o que é a ideia, pessoal? Numa malha, até eu vou fazer o desenho aqui para mostrar para vocês. Uma haste de aterramento, ela tem 2,4 metros, tá? Então tem 2,4 metros. Beleza? Então, eu tenho que enterrar essa haste inteira no chão, tá? Eu não posso enterrar metade e cortar o resto. Não se deve fazer isso, tá? Tá, beleza. Essa minha haste de aterramento é 2,4 metros. Como que eu instalo? Eu instalo só uma? Eu não indico, pessoal, porque uma haste você vai ter menos distorção na terra. Então, o aterramento é para distribuir uma descarga atmosférica, um curto-circuito uniformemente na terra. Então, o que eu sempre indico para os meus alunos, para quem eu faço a instalação e projeto? Quando vai fazer uma residência, no mínimo 3 hastes. 3 hastes instalado ou uma em linha com outra ou em triângulo, tá? Faço um triângulo e instalo ela. Tá, mas eu vou instalar ela em triângulo mais juntinhas? Não, eu não posso. Eu tenho que instalar as hastes no mesmo comprimento da haste a distância de uma para outra. Tá? Deixa eu estou anotando aqui para vocês, já vou mostrar. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Então eu tenho uma haste de aterramento de 2,4 metros e eu posso instalar ela tanto em triângulo como em linha. Tá? Eu indico mais instalar em triângulo, que ela consegue distribuir melhor uma fuga de energia, tá? Essa aqui é o melhor para nós. E ó, a distância de uma haste para outra, 2,4 metros, tá? Tanto daqui para lá, para o outro lado e assim por diante, tá, pessoal? E aqui a mesma coisa, ó, a distância de uma haste para outra, 2,4 metros. Que é o mesmo comprimento dela, que ela está enterrada, beleza? O mesmo comprimento que ela está enterrada é a distância no chão de uma para outra que eu vou fincar. Beleza? Então, e daí para interligar uma haste na outra, a gente usa o cabo nu, que é para isso. Por quê? A haste ela vai distribuir até a descarga ou um curto na terra. E o cabo, se você usar um cabo nu, o cabo também, até ele chegar na outra haste, ele também vai estar distribuindo. Então você consegue distribuir uma descarga atmosférica ou curto em uma área maior do que se for em linha ou se for com uma haste só, né? Ou só com cabo isolado. Então sempre utilizar um cabo de aterramento, beleza? Para fazer essa e cabo nu. Daí da haste, para interligar no barramento do teu quadro, daí a gente utiliza um cabo isolado, daí, né? A gente consegue utilizar. O cabo nu você vai estar utilizando ali possivelmente um cabo de 16 milímetros para interligar entre hastes, tá? E daí ali para ir para a tua residência,
Se você tiver um ramal de entrada de 16, o cabo de aterramento é 16 também. Se for um de 10 milímetros, de 10. Então, até 16 milímetros a gente tem que utilizar a mesma bitola de terra, a mesma bitola do fase e do neutro, beleza? Acima de 16 eu vou explicar aí para frente como que a gente faz ali, que a gente pode utilizar a corrente um pouco menor. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Um condutor isolado é constituído por um fio ou cabos recobertos por uma isolação. Já um cabo unipolar é constituído de um condutor isolado recoberto por uma camada denominada de cobertura, destinada à proteção mecânica. Vemos abaixo o exemplo de fios que podem ser encontrados no trabalho de eletricista, condutores isolados. Aí é a figura 1, né, pessoal? Então, a gente tem o condutor sólido, que é possivelmente um fio rígido ali, de cabo, nu, ele vai estar, é o fio aí na sua essência, né? Daí ele vai ter uma camada interna composta de termoplástica de PVC, da cor branca, até a seção de 6 milímetros quadrados. E daí a camada externa composta de PVC também na cor do cabo, daí, que é só para identificar se é preto, branco, verde, azul, vermelho, assim por diante, na parte externa. Essa primeira é para proteção mecânica, a segunda é para isolamento da parte do circuito magnético, tá? E a parte interna que é para condução da carga elétrica daí, beleza? Então, dali embaixo na segunda figura a gente tem o mesmo, é um condutor igual ali, só que o que muda da primeira figura para a segunda? Que ele tem os fios nus ali, são formados por vários filamentos, que é o cabo que a gente utiliza ali, né? Que são maleáveis, são vários fios que unem um só, e ali a gente tem esse nosso cabo. O terceiro ali, que é o cabo multipolar, é o que a gente conhece de cabo PP, que é aquele cabo que a gente fez a alimentação do quadro aquele dia, lembra? Que é um cabo ruim de capar e tal, porque ele tem um isolamento externo, ele tem um isolamento interno dos 3 fios, ou demais, né? Depende, posso ter cabo PP aí de 5 por 2,5 e assim por diante. Tem cabos de comando aí também, pessoal, com esse tipo de isolação. É bastante utilizado aí para a parte de NR12, automação de máquinas, para passar bastante informação e dados de um CLP para a parte de campo, né? Ele tem bastante proteção contra ruído, né? Porque ele é isolado a parte do fio. Esses fios são isolados internamente. Tem uma camada de proteger todos os 3 fios e tem mais uma camada de proteger tudo. Então ele é bastante isolado. E ainda tem, aqui nesse desenho não tem, mas ainda tem alguns cabos que ele vem com um isolamento, que ele é blindado, que vem uma camada para você aterrar ainda a parte magnética ao redor dele, sabe? Essa camada preta que tem ali no cabo, dessa terceira figura, ali vem uma malha de aço, de alumínio ali em cima, que você pode aterrar ela. Você aterra ela, então você elimina o circuito magnético de todo esse cabo. Então ele não dá interferência magnética de outro cabo para ele, desse para outro. Então ele deixa o circuito isolado, tá bom? Então, continuando ali na página 71, depois das 3 figuras, né? O cabo multipolar é constituído por 2 ou mais condutores isolados, todos envolvidos por uma camada destinada à proteção mecânica, denominada também de cobertura. Lembre-se, um cabo nu é constituído apenas pelo condutor propriamente dito, sem isolação, cobertura ou revestimento. Que essa é a última figura ali, pessoal. Então ali é um condutor sem nada de proteção, tanto de isolação como de proteção mecânica. Beleza? Então, continuando ali, seção por milímetro quadrado de condutor. A norma NBR 5410 de 97 da BNT só permite o uso de condutor. Desculpa, pessoal. Só permite o uso de condutores de cobre em insolação elétrica residenciais, a não ser nos casos de condutores de aterramento e proteção, que foi o que a gente estava conversando, né? Pois estes já possuem as suas especificações próprias. Sempre que houver dúvida, vale a pena consultar esta norma. Então, sempre que tiver dúvida na instalação tanto de aterramento, qualquer outra coisa da parte elétrica, pessoal,
consultem a NBR 5410. A 5410 ela vai trazer tudo que você precisa. Se eu tenho uma dúvida lá, às vezes demora um pouco para procurar, mas a próxima vez você já sabe onde fica. Já sabe, então você vai tirar umas 2, 3 vezes a dúvida daquele conteúdo, então você já vai acabar pegando a manha. Às vezes você fica com dúvida e pergunta só para um, já faz o que o outro falou. Às vezes não é a forma correta, pessoal. Às vezes não é. Às vezes você não consegue aprender, porque a melhor forma de aprender é lendo. Então eu indico também para vocês, não só ler normas, mas ler livros que falam de elétrica, de falar os conceitos, são livros interessantes para leitura, tá? Livros eles são muito importantes para o desenvolvimento do aprendizado. Tranquilo? Vamos continuando ali também. Seção mínima e identificação dos condutores de cobre. A ABNT também define as seções mínimas nos condutores de cobre para a fase, para neutro e para o condutor de proteção, o PE, que altera, tá? São eles, condutores fases. Nesse tipo de condutor, o circuito de iluminação deve ser de 1,5 mm. O circuito de força, seja de tomada de uso geral ou específico, deve ser de 2,5. Contudo, poderão ser usados condutores de 0,75 em cordões flexíveis para ligação de aparelhos eletrodomésticos, como abajures, lustres e aparelhos semelhantes. Então, pessoal, o que a gente sempre fala ali, a parte de iluminação no mínimo cabo 1,5, a parte de tomada no mínimo cabo 2,5, ligação de motor no mínimo 2,5 também, e assim por diante, tá, pessoal? Então, se eu até tenho o carregador do celular de tona menor, mas daí é da tomada para o celular, a tomada do micro-ondas é menor, a tomada da tomada para o micro-ondas. Até o ponto da tomada, é essa norma que a gente tem que seguir, é isso que a gente segue, beleza? Condutor neutro. Nesse tipo de condutor, a seção em milímetro quadrado só deve ser a mesma do condutor fase, nos seguintes casos: quando se tratar de circuitos monofásicos, condutores bifásicos e trifásicos, né? Não importa qual é a extensão. Quando se tratar de circuitos trifásicos, sendo a extensão dos condutores fase inferior a 25 mm. Quando se tratar de circuitos trifásicos, sendo prevista a presença de harmônicas, não importante qual é a seção. O pessoal até que fala e tal, mas assim, o que significa isso? No monofásico, eu passo a mesma bitonada fase, do neutro e do terra. O terra, a partir de uma determinada bitola, a gente pode diminuir, que vai ser o próximo assunto que eu vou estar falando. Circuito bifásico. Eu uso 2 fases 10 mm, um exemplo. Então meu cabo de neutro vai ter que ser os dois juntos, tipo 20 mm, não existe, então tem que ser um 25, né? Não, é a mesma bitola de um dos fases. Então se eu uso 2 cabos fase 10 mm sendo bifásico, então eu uso um neutro de 10 mm também, beleza? Circuito trifásico, tenho 3 fases de 16 mm. Então eu vou ter que usar um cabo 45, 50? Não, eu vou usar um neutro de 16 mm. O terra de 16, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode estar me mandando ali no chat, pessoal. Seguindo, agora vem a parte do terra. Condutor de proteção, que é o condutor de aterramento. Esse condutor deve ser dimensionado de acordo com a tabela abaixo. Olha, pessoal, como funciona a tabela. A seção da coluna da esquerda ali, a seção dos condutores da fase, e a seção mínima de condutor de proteção, que seria o nosso aterramento. Então, a seção, quando o condutor de fase for até até 16 mm, então, vamos dizer assim, o condutor fase é o mesmo. Do aterramento e da fase vai ser o mesmo, né? Se o condutor for menor do que entre 16 e 35, eu consigo usar um condutor de terra de 16. O que significa? Eu posso ter um cabo de alimentação fase de 35 mm, o neutro de 35 e o meu terra pode ser de 16, tá bom? E assim por diante. Por exemplo, se eu tiver um cabo 50, eu posso ter um cabo de aterramento de 25. Então, se eu tiver um cabo de 70, mas eu vou ter um cabo de 35 de aterramento, isso mesmo. Eu vou ter um cabo 95 de fase, meu aterramento vai ter que ser 50 mm. Então, ele é
tem que ser no mínimo a metade. Se ficar menos da metade, a gente joga uma bitola um pouco mais para dar uma sobra. Beleza? Então, pegar a ideia, pessoal. Condutor fase neutro, a mesma bitola. Beleza? Condutor terra, até 16 milímetros, é a mesma bitola. Passou para 25 milímetros, eu posso usar o aterramento de 16, posso manter. Então, cabo fase 16, aterramento 16. Cabo fase 25, aterramento 16, posso manter. Cabo fase 35, o aterramento pode ser de 16. Exceto para situações que eu vou passar de 35, tá? Então, o cabo de 16 milímetros de terra eu posso usar para 16, 25 e 35, beleza? Eu fui para ter um aterramento de 50. Então, o meu cabo fase, eu posso ter um cabo fase até 95. Mas vamos seguir aqui a sequência. Se eu tenho uma fase de 50 milímetros, meu aterramento é de 25. Se eu tenho uma fase de 70 milímetros, meu aterramento é de 35. 35, pessoal. Se eu tenho uma fase de 95, meu aterramento é 50. Se eu tenho fase 120, meu aterramento é no mínimo 70. Beleza? E assim por diante. É mais ou menos a metade. Se o cabo, por exemplo, eu tenho o cabo de fase 150 milímetros, a metade é 75, então eu poderia usar o condutor de 70? Não posso usar de 70, vou pular para o 95. Aqui estou dando alguns exemplos para vocês verem, pessoal. Mas na nossa parte residencial, que a gente vai estar usando aí condutores até 16 milímetros, dificilmente vai passar de 16, o aterramento é a mesma bitola. Tranquilo? Então, eu vou passar um cabo 2,5 com uma tomada e passar uma terra de 1,5. Não. É a mesma bitola, conforme especifica a norma, pessoal. Beleza? Então, aqui tem uma parte de atenção ali, né? A norma de BR 5410, de 97 da ABNT, estabelece ainda outra maneira para a realização do dimensionamento do condutor neutro. Contudo, não vale explorarmos aqui, portanto, em caso de dúvida, é preciso consultar a norma. Na parte residencial, pessoal, é a mesma bitola, tá? Não precisa nem procurar essa parte que vai ser a mesma. Identificam os seus condutores fase, neutro e de produção por meio de cores padronizadas da isolação. Com esse sistema facilita a execução de manutenção, reforma na instalação elétrica e ampliações também, né? Então, é bom sempre tomar como lei essas cores ali, pessoal. A gente já conversa bastante, mas eu sempre friso isso para vocês, tá? Aumenta a segurança do eletricista ou qualquer outra pessoa que esteja lidando com a energia elétrica. A identificação através das cores de isolação é estabelecida conforme a sua função. Por exemplo, o azul claro é usado quando se trata do condutor neutro. Verde e amarelo, que é o mesmo condutor com duas cores, ou só verde. Dupla coloração utilizada no condutor de produção terra. Quando não há dupla coloração, substitui pela cor verde. Beleza? Que a gente estava falando. O amarelo, só o amarelo não é aterramento, tá, pessoal? Só o amarelo, por exemplo, pode ser usado para fase no Paraná, que é bastante utilizado dentro do padrão de entrada, isso. Então, tomar cuidado. Beleza? E qualquer cor diferente daquelas de condutores neutros de produção, sendo comumente utilizadas as cores vermelha e preta para a fase. Então, reforço: azul claro, neutro, verde e amarelo, terra, fases preto, vermelho, branco, fase, e demais cores como o amarelo, um azul escuro, outras cores diferentes, e pode estar utilizando para retorno, tá, pessoal? De uma lâmpada, por exemplo, fazer algum circuito de comando, eu utilizo essas outras colorações, beleza? Tem mais uma nota de atenção ali no final. Não se deve, em hipótese alguma, trocar as cores, isto é, utilizar, por exemplo, cabos com isolação verde e amarela como condutor fase. Pessoal, isso é muito perigoso. Imagine que você troca essa isolação ou essa cor e alguém vai fazer uma manutenção no futuro e vai ligar uma fase junto com outra fase para fazer a ligação de uma tomada. Se eu ligar um computador ali, você vai estourar o computador.
Então é bastante importante fazer isso, pessoal. Tomar cuidado para não trocar, tá? Então, alguma dúvida aí, senhores, a respeito da nossa aula de hoje? Dessa parte aí, por exemplo? Parte de cabeamento, de isolação, funcionamento de cabos, aí, alguma dúvida? Estou aqui para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Na página 73 a gente tem 5 exercícios ali, tá, pessoal? O primeiro vai falar qual que é a diferença do condutor de isolação e o cabo unipolar. O segundo, que é um cabo multipolar. O 3 é um desenho para vocês identificar o que é cada item ali, tá? Descrever a 4 o que é a imposta pela norma NBR 5410. E a 5, de que maneira pode-se identificar os condutores fase, neutra e de proteção e qual a sua importação para a segurança, tá? Então, pessoal, aqui eu vou deixar agora aqui esse exercício para vocês resolverem em casa aí, tá? Vão estar resolvendo durante a aula. Terminando esse exercício aí, vocês continuam aquela parte da casa, beleza? Para quem estava na aula passada. Eu vou começar ali na página 74 também, pessoal, se vocês puderem abrir a apostila. Eu vou dar andamento aí na aula 20, porque é uma aula curta. Como que a gente já está dando aula aqui online, então eu consigo juntar essas duas aulas aqui e a gente consegue, daí na próxima aula, deixar uma aula mais curta, na 21, por exemplo, para a gente estar dando andamento nos nossos exercícios práticos ali, daí, beleza? Até o exercício ali da aula 20 e da aula 19 eu resolvo isso ali junto com vocês, beleza? Então vamos lá, página 74, aula 20. Cálculo de seção dos condutores, parte 1. É preciso adotar 2 critérios básicos para determinar a seção mínima dos condutores. Então, o primeiro é o limite de condução de corrente, que a gente já viu que para cada corrente eu vou ter um condutor certo, né, pessoal? E o limite de queda de tensão, que é aquilo que a gente falou na aula anterior ali a respeito de calcular a resistividade, calcular a queda de tensão, para saber onde eu consigo chegar aqui com o condutor, beleza? É importante ressaltar desde já que cada um dos processos deve ser realizado separadamente. Além disso, ainda vale salientar que é o condutor de maior seção que deve ser adotado. A seção mínima admissível dos condutores para instalações elétricas residencial já foi definida no capítulo anterior, né? Então, iluminação 1,5, tomada 2,5 e assim por diante, pessoal. Assim, caso se chegou a um condutor de menor seção do que aquele recomendado, ou seja, um fio mais fino, que é considerado imprescindível. Opa, palavrinha difícil, né, senhores? Depois da elaboração dos 2 critérios, é necessário que se procure adequar o condutor, procurando adotar aquele que se possui a seção mínima indicada. Então, limite de condução de corrente dos condutores. A gente faz em 2 etapas, né, pessoal? Utilizamos aquela cálculo de potência igual a tensão vezes a corrente. Então, com a potência do meu equipamento, eu vou conseguir, e com a tensão do meu circuito, eu vou conseguir calcular a corrente. Tá, deu uma corrente aí de 20 amperes, vou colocar um condutor de 4 milímetros para não ficar muito no lado do seu cabo de 20, de 2,5, né? E assim por diante. Então, calculei, deu boa, mas a queda de tensão ali é 10 metros. Beleza, então, tranquilo, só que o cálculo de corrente ali já dá boa, já consigo dimensionar. Mas é um cabo que está aí a 50 metros. Pô, vai dar uma queda de tensão, vou ter que calcular, talvez eu vou ter que aumentar a bitola dele. Essas situações principalmente acontecem em circuitos de entrada da residência, ali do ramal de entrada, ou se eu tenho uma bomba, um poço mais longe. Beleza? Limite de condução de corrente do condutor. Quando a corrente elétrica circula através do condutor, este gera calor. Naturalmente, esse calor tende a ser dissipado, sendo transferido para ambientes ao redor. Por isso, caso o condutor esteja instalado ao ar livre e a dissipação é realizada de maneira mais eficiente. No entanto, quando é caso do condutor estar instalado em um eletroduto embutido na parede, a eficácia da dissipação fica bastante prejudicada, fazendo com que esse calor se concentre ao redor do condutor. Calor no condutor é perigo, pessoal.
Porque, pensa, é uma borracha, ele vai estar aquecendo, tá, desliguei o circuito e ele volta a situação, mas ele já dilatou. Então eu vou ligar o circuito novamente, ele vai dilatar mais, vai dilatar mais. Então, quanto mais vai tendo acionamento, essa dilatação acaba ocasionando uma integração de dois condutores fase, por exemplo, uma fase neutro, vai aquecendo, eles vão derretendo a isolação e quando vê a parte nua do cabo, eles acabam se encostando, fechando o curto. Então, aquecimento de condutor é um dos principais casos de incêndio no Brasil, porque mal dimensionados, eletrodutos sobrecarregados, por mais que o condutor às vezes está projetado da forma certa, mas acontece algum probleminha ali naquele período, num tempo curto às vezes, mas aquele curto que às vezes dá num eletrodoméstico, às vezes acontece, pode acontecer, às vezes vem com defeito de fábrica, pode estar causando um incêndio, pessoal. Então é muito importante não passar muitos circuitos dentro de um eletroduto, passa ali no máximo 2, ali no 3/4, 3, no máximo 3 no eletroduto 3/4, mais do que isso não passe, é muito perigoso, beleza? Então, o perigo aumenta na medida em que são colocados vários condutores no mesmo eletroduto embutido, pois desta forma a quantidade de calor que cada um dos condutores naturalmente gera são somados, fazendo com que a temperatura dentro do eletroduto aumente ainda mais. É isso que a gente estava conversando, ó. Muitos condutores fazem, muita temperatura alta vai dobrando, então vai dobrando, triplicando essa temperatura dos condutores, ocasionando o derretimento da isolação e o curto-circuito. Então, o grande perigo está no fato de que o calor de cada condutor é fabricado de modo a ser capaz de operar dentro dos limites pré-estabelecidos de temperatura. Caso a temperatura ultrapasse esse limite, começa a haver certa alteração de característica de isolação e isolamento do produto, fazendo com que se deixe de cumprir as funções para as quais foi produzido. A tabela ali, pessoal, que tem ali na página 75, a primeira, ela é baseada na NBR 5410 também, mostra as temperaturas características dos condutores que podem vir a ser utilizados em instalações elétricas residenciais. Então, o que seria isso? Ó? Ali tem os tipos de isolação. A gente até conversou, né? A isolação de polietileno, ela não está sendo mais fabricada pelos fabricantes de cabo, tá? Então vamos parar ali praticamente nas dois primeiros tipos de isolação, a de PVC e DPR. Então, a primeira ali de PVC, em temperatura máxima para serviço contínuo do condutor é 70 graus Celsius. Limite de sobrecarga do condutor é 100 graus Celsius. E temperatura limite de curto-circuito do condutor é 160 graus. Então, o de PVC, quando ele chegar em 160 graus, ele vai estar gerando curto-circuito. Passou de 160, ele já está em curto. Em 100 graus Celsius, eu chego no limite sem haver alteração no cabo. Passou de 100, já começa a haver alteração de isolação. E indo para o DEPR, ali, ó, pessoal, vocês vão ver, ele já trabalha no normal dele, já 90 graus. Então, até 90 graus ele vai estar legal. Então ele foi para 130 graus e ainda mantém a especificação dele. Passou de 130, ele já vai sair da especificação. Porém, pode ver que ele pode chegar até 250 graus sem o curto-circuito. Então, no caso do incêndio, isso aqui é muito importante, porque vai dar tempo, possivelmente, de alguém ver, de alguém conseguir ver, estourou, vou lá, desarmo tudo o disjuntor e não vai gerar um incêndio. Então, esse cabo é bastante importante nesse tipo de situação. Ele é mais caro, mas se eu for fazer uma alimentação num cabo específico, se eu fazer uma passagem subterrânea, ele tem que ser utilizado, beleza? Então, pessoal, essas temperaturas aqui de 70, 100, 160 não são temperaturas de ambiente, são temperatura do cabo, porque o cabo ele não trabalha numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius, por exemplo, ele vai trabalhar em 40, 50 graus, e conforme vai aumentando a corrente, vai aumentando a temperatura do cabo. Então, às vezes tem cabos que eles aquecem pela corrente estar no limite dele. Ele não vai derreter, mas ele vai estar ali nos 60 graus Celsius. Mas está dentro da característica dele. Até 70 graus ele mantém normal, é o que ele aguenta. Foi até 100, mas ele foi um pico, deu alguma coisa, ele vai voltar aos 70 ali, não vai ter dilatado, não vai ter alterado nada. Mas foi para 160, aí ele vai dar no curto-circuito. Ele vai curto-circuitar o condutor, vai poder ocasionar um incêndio. Beleza? Então é muito importante tomar cuidado com isso daqui, ó.
Isso aqui é a principal causa de incêndio em residência. Porque, pensa, eu tenho um condutor em 100 graus e ele voltou, mas beleza, então ele está em 100 graus, ele voltou para a situação dele. Agora eu tenho dois condutores fase na mesma situação. Os dois chegaram em 100 graus. Então já foram somando os dois, eu para 200 graus. O cabo só aguenta até 160. Então ele foi para 200 graus ali e ele vai derreter. Então o agrupamento de condutor é muito importante por causa disso. Ó. Se você começa a socar muito cabo no mesmo, ele vai ocasionar ao aumento da temperatura dos condutores. Se os dois estão em 100 graus, eles vão estar em 200, então ele vai ocasionar o curto-circuito daquele condutor. Então, de novo, pessoal, não sobrecarrega os eletrodutos, beleza? Então, ali seguindo, na página 75, a norma da BNT, a NBR 5410, define claramente que os condutores destinados a instalação residenciais com isolamento termoplástico devem ser especificados para uma temperatura de trabalho de 70 graus Celsius, de PVC, né? Ou isolação. As tabelas de capacidade de condução de corrente são calculadas a tomar como base o valor de temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Ali a tabela a seguir, baseada na mesma norma citada, especifica qual a capacidade de condução por corrente elétrica do condutor de cobre que esteja instalado em eletrodutos embutidos em parede. A tabela foi criada a partir de capacidade de condução de corrente em ampere para condutores de cobre isolados, com isolação de PVC. A temperatura ambiente de 30 graus Celsius e a temperatura de 70 graus Celsius do condutor. Então, isso que eu falei para vocês. 70 graus Celsius é a temperatura do condutor, ele vai trabalhar acima do ambiente, porque ele vai estar passando corrente elétrica e vai estar aquecendo. E 30 graus Celsius, 20 graus Celsius é a temperatura do ambiente que a gente está utilizando ali, tá? Então, essa segunda tabela ali da página 75, ó, aquela tabela que a gente sempre conversa, ó. Se eu tenho dois condutores carregados, ó, eu tenho uma capacidade de corrente. Se eu tenho 3 condutores carregados, eu tenho outra capacidade de corrente. Então, pessoal, o que é condutor carregado? Condutor carregado é o condutor fase, que é o condutor que está passando a alimentação para a tua carga. Tá? Então, se eu tenho um circuito bifásico, então eu vou usar os 2 condutores carregados. Se eu tenho um circuito trifásico, eu uso para 3 condutores carregados. Agora, para vocês verem, ó, o máximo que eu vou... Daí tá, esse a gente tá falando de alimentação. Beleza? Chegou a alimentação, eu tenho 2 condutores carregados, 3 condutores carregados, que no caso seria o trifásico. Eu alimentei o meu disjuntor. Só que ali eu tenho 10 circuitos para alimentar. Chuveiro, torneira, tomada de uso geral, mais tomada de sala, tomada da área de festa, tomada da geladeira e assim por diante. Tenho todas as tomadas para sair, iluminação e tal. Só que eu vou sair tudo isso em 2 eletrodutos. Eu tenho 10 circuitos e vou sair em 2 eletrodutos. Então, em cada eletroduto eu vou ter 5 condutores carregados. Aí ferrou, pessoal. Pode ver que a norma não calcula nem acima de 3. Se eu for passar 4 condutores carregados, nem tem como usar a norma. Então, no máximo que eu vou passar é 3. Então, eu vou ter que usar, no mínimo, 4 eletrodutos para sair com esses 10 circuitos. Por quê? 4 eletrodutos, eu uso, a maioria eu uso com 2 e mais 2 eletrodutos vão estar com 3 e 2 com 2. Então vai dar bem boa ali para fazer o dimensionamento. Ó. Por quê? Eu vou utilizar a tabela da norma, porque eu estou distribuindo o meu circuito conforme está a norma. Tranquilo? Então vamos tomar cuidado nessa situação. A gente sabe dimensionar o condutor, a gente sabe como fazer, a gente está aprendendo a fazer o projeto, a gente está aprendendo a fazer tudo isso, mas a gente também tem que saber quantas mangueiras eu vou deixar na casa. Vou deixar quantas mangueiras para sair da minha caixa de disjuntor? Uma? Nunca, né, pessoal? 2? Nunca. Se eu tenho 10 circuitos que vão sair, mais os circuitos que vão entrar, no mínimo 5 ali de 3/4, pessoal. Se eu tenho 5, vou colocar mais 2, vou deixar com 7 saídas para mim ter sobra, para mim não carregar a mangueira, porque depois que eu rebocar a parede, vai ficar ruim de quebrar se precisar colocar mais algum circuito, né? Então, eletroduto nunca é demais para deixar embutido na parede. Sempre é bom deixar isso, deixar uma sobrinha, para não dar aquecimento de condutor e possivelmente um incêndio, né, pessoal? Porque
Eu tô falando isso pra vocês porque imagine o profissional. Eu sou um eletricista lá, eu fiz a casa de um amigo meu, fiz tudo bonitinho, não deixei com nada, funcionou tudo, tá legal. Mas pense, depois de um mês, o meu amigo se mudou para casa, levou, fez móveis sob medida, fez tudo lá, deixou a casa perfeita para o cara morar. Financiou em 30 anos a casa, mas tá lá tudo novinho para ele vai fazer, vai morar lá, imagina, ele só vai, agora é só viver, né? Então, no segundo mês que ele está pagando o financiamento, não tem seguro, infelizmente, porque ele só pode às vezes pagar o financiamento da casa, por um eletroduto de às vezes uns R$ 10, o eletroduto é 1 metro. É R$ 1 o metro, tá, pessoal? Então, imagine, por causa de um eletroduto, o cabo fase do chuveiro começou a aquecer porque ele estava passando com uns 5 circuitos juntos. Ele tomou banho ali 2 vezes por dia, ele e a esposa dele, vamos supor. Então, em 2 meses, eles tomaram ali 120 banhos. Então, 120 vezes que aquele condutor da fase do chuveiro ele teve em contato e aumentou bastante a temperatura. Então, em 120 vezes ele derreteu, ele passou dos 100 graus Celsius, ele foi até os 160, começou a dilatou a primeira vez, e mais 120 vezes ele teve a capacidade de pegar, aquecer e voltar. Aquecer e voltar. Nas 120 vezes que ele fez, na última ele pegou, derreteu, fechou um curto e começou a pegar fogo. Porque ele aqueceu a capa e caiu, por exemplo, lá numa faísca, caiu num plástico ou alguma coisa, ou um pó que tinha numa madeira, alguma coisa assim. Derreteu, pegou lá, inflamou, pegou fogo, queimou toda a casa. Como que um profissional vai dormir tranquilo, pessoal? Como que um profissional que fez a casa dele, o cara tá pagando a casa ali por 30 anos, financiou lá, vai dormir? Não vai dormir tranquilo, o cara vai ficar ferrado, pode levar processo, pode levar N situações, mas sem contar que ele prejudicou o amigo, né? Pense como que é a situação. Então, pessoal, cuidado. É melhor errar pelo excesso do que pela falta. Porque pelo excesso não vai acontecer um acidente. A única coisa que você erra por excesso, você vai ter um gasto maior. Mas às vezes é melhor você gastar 100 a mais para fazer um negócio bem feito do que gastar 50 menos para ocasionar um fogo de danificar, sem contar o risco. Isso tudo a gente está falando de valores materiais, sem contar o risco de machucar a pessoa, de acabar matando uma pessoa, porque, cara, uma das mortes mais que eu penso que deve ser mais ruim é a por incêndio. Imagine de incêndio de um eletricista. Imagine a situação do cara que fez essa instalação. Então, pessoal, cuidado, a gente está aprendendo a melhor forma, a gente sabe a norma. Se você fazer conforme a norma, não tem risco, pessoal. O perigo vai estar lá, vai ter perigo de dar um curto por um raio, por alguma coisa, está lá. Mas ele está calculado, ele está controlado. Então, seguir a norma sempre. Você tem a BNT 5410, você pode baixar na internet, você pode ter impressa de graça, pessoal. Você não precisa pagar por isso, você não precisa pagar para seguir ela. Entende? Então, vamos fazer conforme a norma. É isso que eu mais peço para vocês, eu sempre bato na tecla. Sempre for fazer uma instalação, fazer bem feita, isolar bem os cabos, fazer uma emenda bem feita, distribuir o circuito, colocar disjuntores de proteção conforme o condutor, proteger o circuito de tudo, porque você pode deitar na sua casa, você pode dormir tranquilo e você tem tua certeza, tua cabeça limpa, porque você fez o teu melhor trabalho. Se acontecer alguma coisa, você tem absoluta certeza que não foi um erro teu, foi algum problema de algum equipamento que danificou, um vendaval, uma chuva, um temporal, que seja, que ocasionou um raio, alguma coisa, mas você sabe que o teu trabalho está bem feito, está limpo, beleza? Então,
Seguindo ali na página 76, a gente tem ali como que é, enquanto a ilustração de disposição de cabos, né, multipolares e unipolares em um eletroduto de alvenaria. Condutores isolados ou cabos unipolares no eletroduto, exceção circular, embutido em alvenaria. E a segunda ali é cabo multipolar eletroduto, seção circular, embutido em alvenaria. Seria o primeiro ali é distribuir os fios ali por dentro, pronto, né? E o segundo é o cabo PP. As fases ficam juntas e já vai no mesmo, né? Então é mais fácil passar o condutor. Tranquilo, senhores? Então, alguma dúvida a respeito disso? Estou ali para ajudar vocês, estou no chat ali, repito, tá? Qualquer coisa pode ir mandando para mim. Então, na página 76 a gente tem mais 3 exercícios ali referente ao conteúdo ali da aula 20. A primeira é quais os 2 critérios básicos devem ser adotados para a determinação de seção mínima do condutor. O segundo, por que a diferença de instalar um condutor ar livre em eletroduto, que é o que eu falei bastante aí, né, pessoal? Por favor, anotem. E o que define a norma NBR 5410 da BNT. Ali é específico que define a respeito da parte de dimensionamento e de condutores no mesmo eletroduto, tá, pessoal? É só para definir o que a norma diz a respeito disso, tá? Então, pessoal, aqui está dando praticamente 1 hora de aula. Não vou me estender mais porque a aula online ela fica muito maçante, tá? Então não adianta dar 2 horas de aula aqui falando e falando para vocês. Eu vou deixar aqui 1 hora aí para me responder dúvidas de vocês. Para quem faltou, que está presente aqui, eu vou estar passando ali no WhatsApp a parte da planta da casa, a planta em branco e a planta de distribuição de que a cada ambiente ou quando eu precisar. Vou passar a legenda que eu fiz no quadro na aula, falando o que tem que ter, né, distribuído, como que vai estar distribuído isso, tá? Também eu tenho alguns projetos aqui meu que eu vou estar colocando ali fotos para vocês darem uma olhada também como que é feita a distribuição, tá? Eu vou colocar ali para vocês terem uma ideia e eu quero que saiam trabalhos bem bacanas, tá, senhores? Então vamos caprichar aí. Que agora a gente vai ter, por exemplo, a 21 ali para falar um pouco mais de condutor na próxima semana. E daí a gente vai entrar em peso, em dimensionamento e fazer um projeto desde o início, tá? Vai ter aula de projeto ali, mas a aula eu vou passar assim mais rápido, deixar um tempo maior para o desenvolvimento. Agora a gente está fazendo ali nesse projetinho, a gente está fazendo acho que 2 ou 3 ambientes, né? Garagem, sala e tal. Mas é para vocês pegar amanhã. O próximo a gente vai pegar uma casa completa, até eu vou pegar a planta baixa aqui da minha casa, tá? Vou levar para vocês e vou deixar vocês distribuir conforme vocês vão querer. E aí vai ser, eu quero que vocês façam um negócio top para vocês dizerem, não, eu sei fazer desde o início ao fim, beleza? Então, a gente vai ter iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, a gente vai ter torneira, chuveiro, tal, né? Vamos ter circuito paralelo, circuito intermediário, circuitos de iluminação, no caso, né, circuito simples. Vamos ter o quadro geral, cálculos para isso. Então eu vou deixar um passo a passo para isso. Mas primeiro a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então por isso que a gente vai estar fazendo esse exercício agora. Eu vou estar essa uma hora aqui respondendo perguntas para vocês e falando aqui, vendo como está o desenvolvimento. Para quem não estava na última aula ali, se quiser fazer alguma videochamada pelo WhatsApp mesmo para a gente conversar, para a gente ver como que está o desenvolvimento desse trabalho, como que vai ser, eu posso estar fazendo uma videochamada, explicando isso aí para vocês também, tá? Então essa última hora, essa segunda hora aqui da aula eu vou deixar para isso, tá, pessoal? Então responda os exercícios ali e no desenvolvimento ali dessa parte da planta baixa, essa vai ser a prática, né? Tá bom, senhores? Reforço. Primeiro passo: pegar a planta baixa, daí que eu fiz, bater a que está em branco e a que tem os equipamentos. Beleza? Estou com as 2 plantas ali. Tá, então aqui é a sala, aqui é a garagem, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Tá, tranquilo. Agora eu tenho a legenda, que eu tenho tomadas, interruptores e demais quadro. Então eu vou definir onde eu vou deixar meu quadro.
E eu tô deixando isso aqui tudo para vocês definir, pessoal, onde vocês querem tomada, onde vocês querem iluminação, onde vocês vão deixar o quadro. Depois, quando eu pegar cada um de vocês, eu vou ver, ó, esse aqui ficou legal, show, pode manter. Ó, esse aqui eu indico, eu não vou falar que tá errado, porque não tá errado, tá, pessoal? Cada um faz do jeito que quer. Mas eu indicaria talvez fazendo uma outra forma. Tranquilo, né? Então, ó, eu indico e eu vou justificar o porquê que eu indico. Não, ó, esse aqui tá legal, show de bola, mantém assim, tá bom? Porque indicando tudo isso para vocês, agora é a hora de fazer o exercício e ter a dica. Quando a gente for desenvolver o projeto, eu quero deixar vocês desenvolver 100% vocês, porque eu quero ver como vocês estão, porque eu quero saber se vocês estão com capacidade para fazer isso. Se não tiver, eu vou auxiliar para você chegar no nível legal de excelência, tá, senhores? Então esse que é o meu foco agora. E a gente finalizar essa parte residencial com êxito, beleza? Fez isso, colocou os pontos de tomada que vocês querem, ponto de iluminação, ponto de interruptor, show. Agora eu vou passar os circuitos, também está na legenda, o que é fase, neutro e terra. Lembra que a gente fez a sala? Então vamos fazer isso agora nessa residência, tranquilo? A residência não tem quarto, que é só a parte de baixo, tá? Mas tranquilo, é só para vocês fazerem essa parte. Tá, show, fizemos ali, desenvolvimos legal, me manda. Ó, professor, como ficou o meu? Ó, como tá o meu? Já vou dando umas dicas, ó, faz isso, tá faltando isso. O que você acha de melhorar isso? Ó, não, ficou legal. Então vou me mandando ali no WhatsApp mesmo, tira a foto como tá, e eu vou passando as diretrizes para vocês dar andamento, beleza? Então vamos usar esse tempinho aqui até acabar agora, ó, às 3 horas da nossa aula, para a gente resolver esses exercícios desde o livro e esse projeto aí, tá bom, pessoal? Então vamos conversando ali pelo chat e pelo WhatsApp então, tá? Um abraço.